Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que eu mesma traduzi do Reddit. Todas as informações sobre esse arquivo vão estar na descrição do vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, por favor deixe seu like, faça um comentário, recomende o vídeo a alguém. E é isso. Bom, vamos lá? Não deixe sua cama perto de espelhos. Parece que aconteceu na noite passada. Talvez realmente tenha acontecido. Ou talvez isso nunca aconteceu e está tudo na minha cabeça. Mas na dúvida, posso perguntar novamente ao meu padrasto e já sei o que ele irá dizer. Aconteceu, menina. Realmente aconteceu. Estou relatando essas conjecturas porque tudo parece inacreditável. Não me interpretem mal. Não é algo extremamente assustador. Por isso, não espere muito. Resumindo, o que passei pode ser considerado estranho, perturbador e até mesmo exótico, mas, sem mais delongas, vou contar o que houve e espero que possam me ajudar. Bem, eu costumava dividir um quarto com minha irmã. Ela é mais nova que eu, temos uma diferença de 2 anos de idade. E, pensando bem agora, me pergunto como conseguimos dividir um quarto por tanto tempo. Quer dizer, eu sei que é normal 2 irmãos brigarem de vez em quando, isso não chega a ser chocante, mas quando nós brigávamos, era de tirar sangue uma da outra. Eu culpo minha mãe pela maior parte, se não por todas as nossas brigas. A rivalidade era muito forte entre a gente, e nenhum dos adultos parecia se importar. Eu era a espertinha da família. Amo ler livros, gosto de estudar e minhas notas são sempre altas. Já ela era mais ligada em qualquer outro tipo de coisa fútil como moda, dancinhas do momento e maquiagens. Nossas personalidades eram completamente distintas, mas isso não impedia que nossa mãe nos ficasse comparando o tempo inteiro. Chay, por que você não pode ser mais parecida com sua irmã? Ou, Lee, por que você não pode ser mais parecida com Chay? Chay era muito mais organizada do que eu, que nunca consegui me manter com o mínimo de ordem em meio a vários livros e cadernos. Mas eu poderia jurar que ela só se organizava tanto assim para que nossa mãe começasse a reclamar de mim, destacando meus defeitos e sobrepujando os dela. Essa rixa infantil durou por anos, até que precisamos nos juntar e então dar sentido ao termo irmãs quando nossa mãe nos apresentou ao nosso novo padrasto. Ele era meio intrusivo e parecia se forçar dentro de nossas vidas. De repente, as coisas em casa começaram a mudar. Por exemplo, nossa mãe normalmente fazia a maioria das tarefas domésticas. Ser uma mãe solteira com 2 meninas de personalidades fortes não deve ter sido nada fácil para ela. Deixar que alguém como ele entrasse em nossa casa e mudasse o rumo das coisas era provavelmente uma intrusão muito bem-vinda para ela. Mas voltando à nossa narrativa, a coisa assustadora que aconteceu foi quando me mudei para o outro quarto, deixando por fim a companhia de minha irmã. Nós só dormíamos juntas por estratégia de nossa mãe, para tentar parar a briga entre nós. Mamãe parecia pensar que nos obrigaria a conviver juntas e nos tornar amigas, nos colocando naquele quarto minúsculo. Então, quando as nossas brigas finalmente começaram a parar, embora eu achasse que era por causa do novo Xbox, graças ao padrasto, minha mãe me deu permissão para ocupar outro quarto de nossa casa. Fiquei emocionada quando finalmente arrastei minha cama para fora da beliche que nós compartilhamos. Ela era totalmente branca e com placas de madeira, bem simples. O pouco espaço que compartilhávamos era absolutamente dominado por aquela cama. Não cabia mais nada como um sofá ou coisa do tipo. Somente o guarda-roupas e a beliche. Gostávamos de empurrá-la para mais perto do armário para que pudéssemos sentar-nos na cama e assistir TV. Na verdade, era a nossa mãe que sugeria essa mudança. Reclamava que estávamos sentadas muito perto da TV, que nossa visão iria sofrer por isso, etc. Então nós a empurrávamos para mais longe para que mamãe parasse de encher o saco. No nosso quarto, o guarda-roupa era uma daquelas onde as portas eram cobertas por espelhos.
Mamãe sempre costumava dizer-nos para tomar muito cuidado, pois aquilo havia sido uma fortuna. Mas vamos lá. Na noite que o fato de minha história aconteceu, ficamos acordadas jogando Simpsons, Hit and Run, até cerca de 1 da manhã. Então os adultos nos mandaram ir para a cama. Pela primeira vez eu saí do quarto, deixando minha irmã dormir sozinha lá. A noite parecia ter percorrido calmamente. Não ouvi nada sobre ela até a manhã seguinte. Eu sou uma pessoa movida a café da manhã, o que significa que preciso dele, reforçado, ou simplesmente não funciono pelo resto do dia. Igualzinha a minha irmã. Era essa mais uma influência de nossa mãe. Ambas estávamos então comendo nossos cereais quando meu padrasto entrou na cozinha. Minha mãe ainda estava preparando uma farta porção de bacon e ovos que estávamos famintas demais para esperar, e por isso estávamos devorando o cereal. Meu padrasto entrou, deu uma olhada estranha para minha irmã e se juntou à minha mãe na cozinha. Nós duas notamos. Eu levantei minhas sobrancelhas para ela e ela revirou os olhos. Você se lembra o que você fez na noite passada, Shai? Parei imediatamente com minha colher na boca. Shai virou a cabeça. Não. Meu padrasto sorriu para minha mãe, que estava sacudindo a cabeça. Coloquei minha colher no pote, confusa. O que tinha acontecido? Por que eles estão... Não poderia adivinhar nem mesmo se ficasse pensando durante uma semana. Eu me levantei para ir ao banheiro e ouvi vozes, sussurros. Pensei que eram vocês duas conversando. Então fui até seu quarto para lhes dizer que já havia passado da hora de dormir. Mas quando abri a porta, Lee não estava lá. Tudo que eu vi foi você, Shai, deitada de barriga para baixo na sua cama com o rosto colado no armário. Você estava falando com o espelho. Deixei escapar uma risada e olhei para Shai. Seus olhos estavam arregalados, mas ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto, como se estivesse confusa e curiosa com o desfecho da narrativa de meu padrasto. Ele então balançou a cabeça, ainda sorrindo. Não, estou falando sério. Foi estranho. Você estava falando com o espelho, sussurrando, mas eu não conseguia entender o que diabos estava dizendo. Era como uma mistura doida de línguas. Eu parei e disse: Shai, o que você está fazendo? Porque para mim, você estava muito bem acordada. Seus olhos estavam bem abertos. Você não se lembra de nada disso? Minha irmã apenas balançou a cabeça, olhando para mim. Meu padrasto deu uma risada e continuou. Você simplesmente parou e, sem se mover, virou a cabeça na minha direção e olhou direto para mim. Eu não sabia o que dizer. Fiquei arrepiado. Então só recuei um pouco e comecei a fechar a porta novamente. Fiquei aterrorizado. E sabe o que mais você fez? Nesse ponto, senti que meu sorriso estava congelado no meu rosto. Tenho uma imaginação muito fértil e eu estava vendo a coisa toda se desenrolar na minha mente. Por alguma razão, eu não conseguia olhar para minha irmã. Ficava olhando para minha mãe e ela estava com um sorriso no rosto também. Você se virou de volta para o espelho e começou a falar de novo. Fiquei olhando pela pequena abertura que deixei com a porta. Você estava sorrindo também. Foi então que, em milésimos de segundo, você pulou da cama para a porta e me encarou pela fechadura. Ele estava trêmulo quando continuou. O susto foi tão grande que eu caí sentado para trás. Por algum motivo, você começou a gritar o nome Becca. E então, tudo ficou silencioso. Corri para o quarto pensando que você estava zombando da minha cara, mas sua mãe me convenceu que não. Nossa mãe interrompeu. Viram só? Eu disse para vocês não deixarem a cama muito perto dos espelhos. É exatamente por isso. Curiosa, perguntei. Por quê? Mamãe abaixou os olhos e respondeu. Minha avó dizia que espelhos são portais para o outro mundo. Quando dormimos, estamos suscetíveis a atrair para a gente todo tipo de companhia. Ainda mais vocês que vivem brigando naquele quarto. Só que tem uma coisa. O nome dela era Rebeca. Meu padrasto engoliu seco e ficou olhando para minha irmã. Você realmente não se lembra de nada disso? Ele insistiu. Minha irmã apenas balançava a cabeça, mas de repente ela parou no meio e disse:
Só me lembro de ter tido um sonho estranho na noite passada. Havia uma garotinha sentada na minha cama, mas isso é tudo que me lembro. Engasguei com cereal. O silêncio daquela cozinha podia ser cortado com uma faca. No fim, estou muito feliz por não estar mais dormindo naquele maldito quarto. Fim. Bom, pessoal, é isso. Então, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, recomende a alguém, faça um comentário. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos, depois de muito tempo. E hoje eu vou contar para vocês uma lenda urbana. Essa vai para quem pediu mais lendas urbanas no canal, né? Então, antes de começar, eu já queria pedir para vocês deixarem o like, fazerem um comentário, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Bom, vamos lá? As Crianças da Floresta. Lenda urbana. Somos o som dos gravetos quebrando na floresta à meia-noite. Somos as sombras infernais que aparecem nas folhas mortas sob a luz do luar. Somos o grito que você é capaz de jurar que ouviu, a criatura misteriosa que faz animais se esconderem de medo nas trevas. Somos as Crianças da Floresta. Com esse nosso nome tão bonito, você deve achar que somos bondosos, inofensivos, talvez até mesmo capazes de ajudar. Homens mortais depreciam-nos, fazendo representações nada plausíveis de nossa raça, fazendo-nos como se parecêssemos elfos que passeiam pela floresta e conversam com fadinhas. Ana não só está enganada quanto ao nosso propósito, mas também quanto à natureza de nossa existência. Não somos anjos guardiões, somos o pior pesadelo daqueles que habitam o inferno. Sempre fomos parte da floresta. Nós vasculhamos a terra desde o começo dos tempos. Milhões de anos de evolução se passaram antes que árvores grandes e nutritivas o bastante pudessem satisfazer nossas necessidades. Não se engane, somos parasitas encarnados. A floresta era um lugar majestoso de noite, coberto de fadas e outras criaturas iluminadas. Sim, isso mesmo, fadas. As folhas costumavam brilhar suavemente de noite. Essas noites se foram antes mesmo que os seres humanos fossem planejados. Nosso objetivo sempre foi nos apossar das forças das trevas. Com as forças das trevas, nós nos apoderamos da floresta. Toda a beleza da noite sumiu, mas nós precisávamos de sua energia para sobreviver. Depois de um tempo, nosso poder começou a diminuir. É claro, havíamos extinguido a principal fonte dele. Então, nosso próximo passo foi a exterminação de animais. Nós tínhamos consumido a energia de alguns antes que os seres humanos notassem. A presença de humanos avançados em todos os aspectos nos levou ao nosso destino. Você sabe, estamos tão ocupados buscando a energia da beleza que destruímos, que durante esse tempo os humanos evoluíram de macaquinhos para esses superpoderosos destruidores que poderiam facilmente nos aniquilar. Eles notaram a natureza de nossa fonte de alimentos, ou talvez a falta de uma. Uma noite, enquanto consumíamos um de seus animais tão preciosos, eles nos encontraram. Tinham armas de madeira e pedra que se mostraram superiores à nossa magia negra. Perdemos vários do nosso bando e o dano psicológico foi pior que o dano físico. Quando a poeira baixou, no entanto, não éramos mais do que 20. Então, nós nos escondemos na floresta. Nosso grupo reduziu para 15 devido a uma enorme falta de energia. Estávamos morrendo. Nós tivemos que mudar a nossa estratégia e arrumar outro meio de nos alimentar. Crianças humanas eram perfeitas. São obtusas, têm a mente fechada e são ingênuas. Elas são o nosso alvo. Nosso poder é infinitamente superior ao delas, então não há como escaparem. Vivemos nas florestas até hoje, mas não nos limitamos a elas.
Qualquer volume consideravelmente grande de vegetação serve como um refúgio, pelo menos temporário. Então, da próxima vez que você ouvir um som assustador vindo das árvores, não é o vento, não é a sua imaginação. Quando uma criança desaparecer sem deixar rastros no meio do mato, não foi um animal selvagem. Fomos nós, as crianças da floresta. Fim. Bom, como eu falei pra vocês, né, uma lenda urbana. Essa foi bem curtinha, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, me ajude a sair do flop, por favor. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror. Todas as informações sobre esse conto estarão na descrição. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixar um like, recomendar o meu canal, fazer um comentário, enfim. Vamos juntos fazer uma força-tarefa aí para eu sair do flop. Bom, vamos lá? Estrada Deserta, de Emerson Joffre. Primeira parte. Caros amigos, há uns 3 anos tive que dirigir de São Paulo até uma cidade no interior de Minas chamada Careaçu, uma cidade que fica a mais ou menos 200 quilômetros de distância. Nessa época, eu trabalhava de faz-tudo para uma entidade funerária e tive que levar uma caixa misteriosa para um determinado endereço até às 22 horas do mesmo dia. O problema é que quando o patrão me mandou fazer isso, já passava das 16 horas. Perguntei antes o que havia na caixa e meu chefe disse que não sabia, mas que uma mulher muito esquisita tinha pagado muito bem para que a caixa fosse enviada por nós até o seu destino em Minas e que de maneira alguma fosse aberta por ninguém. Inclusive, possuía um tipo de lacre, com cadeado e tudo. A caixa era preta, de metal. Eu cheguei a pensar, por que ela simplesmente não enviou pelo correio, sei lá? Mas acontece que meu chefe, sabendo que eu poderia questionar, ofereceu-me R$1.000, calando-me então de qualquer pergunta ou desculpa para não ir. Pense bem, R$1.000 só para entregar uma caixa? Tranquilo. Será? Liguei para casa, avisei minha mulher e caí na estrada. A noite ia chegando e eu já estava cansado, afinal, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, mas essa hora extra ia valer a pena. Era o que eu achava. Quando já tinha rodado uns 100 quilômetros, surgiu alguém na estrada pedindo carona. Era um velhinho, então nem pensei 2 vezes e parei. Oi, para onde o senhor está indo? Ele respondeu que iria para Belo Horizonte. Eu disse que não iria exatamente para lá, mas que poderia deixá-lo um pouco mais adiante. Ele disse que não havia problema. Eram umas 19 horas e perguntei para o velho, que se chamava Almiro, se ele sabia do endereço que eu procurava. Ele afirmou conhecer um atalho e, meus amigos, se eu soubesse o que estava por vir, eu nunca teria dado carona para aquela pessoa. Quando ele começou a me guiar pelas quebradas no meio das matas, percebi que, depois de algum tempo, talvez eu não conseguisse mais voltar sozinho, e disse isso para ele, que com um sorriso sarcástico respondeu-me que eu nem iria mais voltar, então não deveria me preocupar com isso. Parei o carro na hora e mandei-o sair, e foi nesse momento que descobri que já tinha chegado ao destino, um cemitério. Sem que eu tivesse comentado sobre a caixa que estava no porta-malas, ele disse: "Você tem algo para mim?" Fiquei pasmo, porque não tenho ideia de como ele tinha descoberto sobre a caixa. Peguei o celular, mas não dava sinal. Ele segurou meu braço e disse para entregar a caixa. Tenho que admitir, o lugar era assustador e estava com vontade de agredir o velho, mas me controlei. Apenas o empurrei. Ele acabou caindo no chão. Correu para dentro do cemitério que parecia deserto. Aproximei-me e
percebi que realmente não tinha mais ninguém naquele lugar. Comecei a ouvir muitos barulhos estranhos que vinham lá de dentro e então eu realmente comecei a ficar assustado. Fui até o porta-malas e atirei a maldita caixa contra a entrada do cemitério, num portão que estava apodrecendo, por onde o velho havia passado. Acreditem se quiser, mas quando a caixa bateu no portão, acabou rompendo. O lacre estourou, mostrando que dentro dela havia um crânio humano. Aí foi a gota d'água. Corri para dentro do carro e cantei pneu furiosamente. Até hoje, quando me lembro de meu desespero para fugir daquele lugar, me causa muita angústia. Não sei como consegui, mas depois de uns 40 minutos encontrei a estrada novamente e acelerei aquele carro no limite. Fui para casa com o carro da funerária e, quando amanheceu, mesmo sem ter conseguido dormir, levei o veículo para entregá-lo ao chefe com a decisão de pedir as contas do emprego naquele momento. Quando estacionei o carro e ia saindo, tomei um tremendo susto com uma senhora vestida de preto em frente à funerária. Ela perguntou direto, sem ao menos se apresentar, se eu entreguei. Nem olhei direito para aquela mulher que possuía a aparência de uma pessoa perturbada. Entrei, falei tudo para o meu chefe, inclusive que nem queria o dinheiro e que não iria mais trabalhar em nenhuma funerária. Quando resolvemos até chamar a polícia, a mulher nem estava mais lá. Algum tempo depois, me encontrei com minha cunhada, que, coincidentemente, é de Minas Gerais, e ela revelou-me que existe na cidade um estranho e antigo caso de que um idoso andarilho foi assassinado na estrada muito tempo atrás e que foi enterrado sem a cabeça, pois esta nunca foi encontrada. Não sei se tudo isso foi uma grande coincidência ou não, mas foi uma experiência assustadora e nunca vou esquecê-la por toda a minha vida. Segunda parte. Amigos do sobrenatural, preciso relatar os acontecimentos que vivenciei pouco tempo depois, logo após a minha saída da funerária. Eu fiquei por um longo tempo sem saber exatamente o que tinha acontecido naquela noite tenebrosa. Tudo era muito estranho e nada iria mesmo se encaixar, a não ser que eu tivesse a coragem de retornar ao local, me informar melhor, resumindo, fazer uma investigação. Quase um ano depois, e por coincidência, no mês das bruxas, outubro, tomei a decisão de que iria em busca de uma resposta para o ocorrido naquele cemitério. Se fosse por curiosidade, eu jamais faria isso, mas não era esse o motivo. O problema era que nunca mais tinha conseguido dormir novamente bem e sempre acordava no meio da madrugada, e para ser mais específico, às 3 da manhã. Acordava sempre no meio de um pesadelo onde eu estava correndo sozinho no meio de uma estrada deserta em direção ao cemitério e, na hora de entrar, surgiam espectros fantasmagóricos assustadores que impediam minha entrada e me arrastavam para bem longe, enquanto uma voz distante citava meu nome pedindo socorro. Era um pedido de agonia e dor. Às 3 horas, eu acordava suando frio e sempre conseguia ouvir uma voz bem longe, a mesma voz do pesadelo. Quando visitei um padre, ele me explicou assuntos como purgatório, espíritos, etc. Me cansei dos pesadelos, expliquei para minha esposa, ela também já estava ficando assustada com tudo, e disse que iria pegar o carro, dirigir até aquele cemitério e descobrir o que realmente aconteceu. Ironicamente, peguei a estrada no dia 31 de outubro. Chovia muito naquela tarde e tive de reduzir a velocidade para uns 80 km por hora. Eu não lembrava exatamente o caminho, mas estava disposto a fazer o necessário para encontrar aquele cemitério. Estava determinado. Com muita dificuldade, embaixo de chuva e enfrentando ruas esburacadas, acabei encontrando o temível cemitério. O lugar era realmente isolado e parecia não ter ninguém por perto. Estava aparentemente abandonado. Entrei e comecei a andar por lá. Como era previsto, meu celular não dava nenhum sinal. Andei por entre os túmulos observando os detalhes dos falecidos quando percebi que não havia nenhum morto recente e que a data mais próxima de óbito que encontrei foi ainda no ano de 1896. Ao longe, avistei uma mulher vestida totalmente de preto e parecia aquela mesma mulher que entregou a caixa na funerária. Ela estava em frente a um túmulo de cabeça baixa. Comecei a me aproximar e quando ela percebeu que eu estava chegando,
olhou-me de lado e subitamente seguiu caminhando adiante. Em cima do túmulo que ela estava, em frente, se encontrava aquela caixa preta. O mais estranho é que eu estava perto, mas ela dava passos muito mais rápidos que os meus e por mais que eu tentasse, parecia que não conseguiria alcançá-la. A distância aumentou e numa curva por entre os matos muito altos, que não eram podados há muitos anos, a mulher misteriosamente sumiu. Cansei-me bastante, porém, quando me virei, tomei o maior susto da minha vida. A mulher surgiu na minha frente e tamanho foi o susto que caí para trás. Ela disse com muita raiva: "O que faz aqui?" E desabafei com ela, disse sobre os pesadelos, perguntei sobre a caixa e qual era o motivo daquilo tudo. Ela afirmou que o crânio na caixa era de uma pessoa que ali estava enterrada e que aquele espírito nunca iria ficar em paz se seu crânio não fosse enterrado junto ao corpo. O problema é que a pessoa que estava em posse do crânio o utilizou numa oferenda maldita e a magia negra envolvida nisso tudo era uma das piores que já se ouviu falar. Era tão forte que não daria descanso à alma do senhor Almiro se não fosse por ela intervir nisso, e para acabar de vez precisava enterrar o crânio junto ao corpo. Perguntei por que ela mesma não fez isso, e ela disse que eu iria entender depois, mas que eu precisava imediatamente enterrar o crânio ou algo muito ruim poderia acontecer comigo. Quando fui em direção à caixa, meu amigo, surgiu à minha frente aquele espectro, o mesmo dos meus pesadelos. Era em forma de um pequeno tornado escuro e possuía olhos vermelhos, com um cheiro muito forte. Comecei a rezar o Pai Nosso, fechei os olhos e disse em voz alta: "Vá embora, em nome de Jesus. Não tenho medo e vou acabar com tudo isso." Peguei a caixa, coloquei-a no chão, dei um fortíssimo chute no portão do túmulo, que já estava bastante danificado pelo tempo. Entrei de uma só vez, sem pensar, e coloquei o crânio bem no fundo. Parecia haver 2 pessoas enterradas ali, mas rapidamente subi e acabei escorregando no barro que cercava o lugar, pois a chuva não tinha acabado ainda, e cortei minha perna profundamente num pedaço de ferro enferrujado. Quando subi novamente, não havia mais ninguém, e a chuva parou de repente. Cortei um pedaço de minha camisa, amarrei na ferida. Quando prestei atenção na lápide do túmulo onde ficavam os nomes dos mortos, tive uma assustadora e inexplicável revelação. Lá estavam as fotos do velho e de sua esposa. Adivinha quem era a esposa do velho? A mesma mulher de preto, e ambos faleceram há muitos anos. Só tive tempo de dizer: "Descansem em paz." Já estava anoitecendo e precisava ir embora. Apressei-me com passos largos e estava totalmente sujo. O lugar tinha uma presença muito forte e dava muitos calafrios. Consegui sair de lá e, quando peguei a estrada, tenho certeza de que vi em meu retrovisor um casal bem distante de mãos dadas, indo em direção contrária. Acredito que foi um sinal. E desde esse dia, nunca mais tive nenhum pesadelo. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não é exatamente uma creepypasta, é mais um conto mesmo contemporâneo de terror. E é isso. Se vocês gostaram, me ajudem a sair do flop, comentando, dando like. Desculpa a mendicância. E até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror em estilo clássico de uma autora brasileira. O nome dela é Clara Madruga Lautert. Espero ter falado corretamente. Se você gosta do meu conteúdo, já deixe seu like, faça um comentário e recomende a alguém que você acha que pode gostar. Vamos lá? Onde nada acontece. Nada ousava acontecer ali. As casas espaçadas com os tetos de telha irregular abrigavam famílias de no máximo 6 indivíduos e no mínimo 3. Pessoas que se conformavam em passar as tardes ensolaradas de domingo jogando longas partidas de carta na varanda. Mas, dia após dia, quando anoitecia,
Uma neblina estranha abraçava tudo à sua volta. Eles entravam em seus domicílios e, sem fazer perguntas, se deitavam em suas camas. Era fácil viver ali. Quase ninguém sabia o nome daquele lugar. Ele era pequeno demais. Às vezes, viajantes que iam de uma cidade a outra para ver algum parente ou passar as férias passavam por ali. Às vezes, alguém perguntava seu nome e ninguém sabia responder. Então, não perguntavam mais nada, porque jamais alguém se importou para começo de conversa. Mesmo que todas as famílias tivessem pelo menos um, ninguém usava carros. Eles não precisavam, pois não havia muitos lugares para ir. A estrada que levava ao lugar se dividia em duas um pouco menores. Havia casas em um dos lados de cada estrada e no meio delas, árvores mal cuidadas haviam crescido demais. Dependendo da época do ano, a floresta deixava o clima mais úmido e ameno, o que era bom. Mas em outros meses, as folhas caíam e sujavam as ruas. Os moradores varriam tudo, deixavam pequenos montinhos de folhas mortas ou as usavam como adubo. Em uma dessas casas morava João Rafael. A idade dele não importa muito, mas ele era pequeno demais para entender os estudos das ondas periódicas e grande o bastante para se questionar por que ele teria que aprender isso, o que ocorreria no próximo ano escolar. Vinha de uma família de descendentes de portugueses. Seu pai Pedro era professor da única escola da região. Suas camisas de flanela faziam seus alunos o reconhecerem de longe. Embora sempre houvesse vivido ali, ele tinha um certo distanciamento no olhar que parecia o de uma pessoa que, estando de passagem, acabava de chegar ao lugar. Casou-se com Juliana, uma mulher de cabelos lisos e escuros, que pintava quadros e dava aula de costura nas sextas à noite. Eles moravam em uma casa de tijolos laranjas, com 2 andares e uma varanda grande que pegava um sol quente à tarde. Da varanda dava para ver o pátio da frente, a rua e a floresta. Um dia, João voltava para casa com sua velha camisa branca manchada de café e uma bermuda marrom escura. Ele pedalava a bicicleta com o tronco inclinado para trás, observando as árvores altas, que o observavam também, pelos olhos dos pássaros pousados nos troncos. Um pouco atrás, seu amigo Arthur o seguia, observando tudo à sua volta. Arthur era baixo, um pouco gordo, mas havia se convencido que estava no peso ideal, só a altura que lhe fazia falta. Morava com sua mãe, seu pai e um irmão mais velho, que nos próximos dias completaria 15 anos. Ele observava os cabelos crespos e escuros de João, que balançavam em sua nuca. "Você quer passar a tarde lá em casa?" João perguntou, quebrando a conversa das folhas secas contra as rodas de borracha. "Pode ser", Arthur respondeu baixo e um pouco trêmulo. "O que foi?" "Na próxima, vamos contornando a floresta. Meu pneu estraga, eu já te falei." "Ninguém te obrigou a vir comigo", João falou, virando um pouco a cabeça, deixando Arthur ver seu perfil. Sou um bom amigo. Não te deixaria vir sozinho." "Haha, eu sei que você se caga de medo da floresta." "Eu tenho medo da tua mãe, aquela bruxa enrugada." Ele sabia que ofender a mãe de alguém sempre mudava o assunto. "Cala a boca, baleia." E os dois riram até quase perder o controle do guidão. Chegaram na casa do menino e, antes de entrar, deixaram os sapatos do lado da porta. Cumprimentaram Juliana, que estava terminando o almoço, e subiram para o quarto de João. Arthur se sentou na cama desarrumada, enquanto o outro menino correu para a estante de DVDs, procurando por algo. "Achei!" Ele soltou um grito. "É desse filme que eu estava te falando." Seus dedos puxaram a caixinha do meio das outras e as jogaram nas pernas do amigo. Era uma pequena caixa de plástico. Nela estava escrito com letras vermelhas de caneta hidrocor: "A Hora do Pesadelo." "Meus pais nunca me deixariam ver isso." "Por isso que tu vai ver ele aqui na minha casa. A gente espera anoitecer e eu posso fazer pipoca para nós." Ele pensou um pouco, primeiro em ser chamado de medroso pela segunda vez, depois na pipoca, em seus pais, e depois em João, seu melhor amigo, aquele que levou uma porrada de Fernando, o repetente de 1,80 m.
por ele, aquele que o consolou depois que todos riram dele na escola. João, para ele, era como alguém invencível. Ele não queria decepcioná-lo. Claro, vamos! E por um longo segundo eles se entreolharam e pensaram exatamente a mesma coisa. O quão eram sortudos por terem um ao outro. Que de todos os países, estados, municípios, distritos, eles nasceram exatamente naquele lugar, e isso era um milagre. Ali, as tardes passavam rápido demais, como que ansiosas pela chegada da noite. Os dois meninos jogaram futebol e conversaram na varanda até verem a costumeira neblina se aproximando. Ela parecia vir sempre da floresta. O pai de João chegou lá pelas 18, cansado, tomou uma xícara de chá, olhou as notícias e depois foi dormir. Amanhã, às 5 da manhã, ele acordaria e tudo se repetiria. Talvez não exatamente da mesma forma, mas extremamente parecido. Eles estavam sentados no sofá da sala quando Juliana subiu as escadas para dormir. Vocês deveriam fazer o mesmo. Ah, e Arthur, sua mãe ligou. Eu avisei que você está aqui. Já vamos dormir, só vamos ver um pouco de televisão, interrompeu João. Mas a esta altura, Juliana já estava fechando a porta do seu quarto no segundo andar. João abriu um largo sorriso, mostrando seu dente lascado. Ele se levantou, pegou o filme que anteriormente havia escondido entre as almofadas do sofá e Arthur, sentindo-se levemente receoso, se ajeitou no sofá. Arthur não gostava nem um pouco de coisas assustadoras. Não havia sentido em gostar. Medo para ele era um tipo de tortura. Ficar noites sem dormir, olhando para o teto e pensando em criaturas malignas não era um sentimento muito agradável, mas talvez para alguém fosse, alguém bem idiota. Ele percebeu a neblina batendo na janela e sentiu mais medo ainda. Seus olhos se voltaram para aquela direção e focaram em 2 pontos luminosos entre os troncos e a neblina. Pareciam grandes demais para serem olhos, pelo menos olhos de pessoa. Mas olhos não brilham assim, e esse pensamento acabou voltando. Não são olhos de pessoa. Arthur, acorda! Ele parecia em transe. Os olhos de João seguiram os de Arthur e ambos viram os 2 pontos na neblina que os encaravam. Eles não eram apenas assustadores. Eles traziam consigo uma sensação muito ruim, como olhos que já viram muito o mal. Eles não entenderam direito essa sensação. De quem eram aqueles olhos? Essa era a questão. O que é aquilo na neblina? E eu tenho cara de quem sabe mais do que você? João respondeu com outra pergunta. Eu só sei que eu não vou mais ver filme nenhum. Vamos acordar seus pais, eles vão saber o que fazer. Tá maluco? Se acordar eles, estamos mortos. Não deve ser nada. Vamos ver o filme. Como eu vou me concentrar com essas coisas olhando aqui para dentro? Quer fazer o quê? Se esconder? Deixa de ser medroso, que saco. Eu vou lá ver o que é isso. Não. Por quê? Eu sou um bom amigo, teria que ir com você. E aconteceu que os dois ficaram possuídos por um estranho sentimento, uma mistura de insanidade e coragem que desconheciam até então. Eles abriram a porta da frente. A neblina quente entrou e foi para a sala sem ninguém a ter convidado. Nenhum dos dois entendeu direito como, mas talvez pela forma como ela se movia, ela parecia estar viva. Por um momento, lhes pareceu que estavam sozinhos, mas estavam lado a lado e continuaram mesmo assim. Calçaram seus sapatos e entraram neblina adentro. Parecia errado, mas eles tentaram pensar em outra coisa e continuaram. Usaram as mãos para afastá-la dos olhos, assim conseguiriam ver um pouco. A neblina entrava pelas suas narinas e parecia lhes fazer mal, mas como poderia fazer mal se era só água evaporada ou algo assim? Era uma rua vazia, ao lado de uma floresta, 2 pessoas pequenas perseguindo 2 pontos luminosos na noite. Em suas mentes, 1000 pensamentos apostavam corrida em seus neurônios, e eles iam se aproximando. Enquanto eles avançavam, mais aquele ser, qualquer que fosse, ia crescendo, e aquilo que parecia ser os seus olhos, aqueles pontos brilhantes, encaravam ambos os meninos ao mesmo tempo. A criatura era maior do que eles imaginavam, uns 2,5 metros, mais ou menos. De onde eles estavam, só conseguiam ver uma silhueta que alternadamente crescia e diminuía. Era algo vivo.
e estava respirando. Arthur tateou pelas costas de João até sentir sua mão. Chegou com o rosto perto do ombro dele e sussurrou: "Vamos voltar." Não foi exatamente uma pergunta ou uma ordem. Ele sabia que agora era tarde demais para voltar. Mas João não respondeu. Continuou avançando. Abriu o caminho de volta e Arthur não teve coragem de soltar a sua mão. Com a outra mão, João fazia movimentos aleatórios à altura da sua cabeça, tateando o ar e a fumaça. Avançaram por mais alguns metros e perceberam ao longe uma forma ainda indefinida, que passo após passo ia ficando mais nítida. Logo perceberam que a criatura, alta e larga, tinha a cabeça alongada como a de um cachorro ou lobo. Mas o corpo era de um homem como aqueles musculosos da TV, coberto de pelos que em meio à neblina pareciam escuros, quase pretos, sujos de terra em algumas partes e com diversos pedaços de tecido daquilo que parecia ter sido uma camisa de flanela. Ela não usava roupas. Seus olhos eram completamente vermelhos, até na parte que deveria ser branca da criatura. Sua boca semiaberta revelava 2 fileiras de dentes pontiagudos e uma língua que se movimentava freneticamente por entre eles, acompanhando a respiração ofegante e rápida. Com certeza, não era uma pessoa. João parecia atraído por ela e continuava indo em sua direção. Arthur chegou ao ponto de puxar a sua mão direita com todas as forças que tinha, tentando afastá-lo ao máximo possível da coisa, mas não ousou falar nada. Talvez, se ficasse em silêncio, o monstro não percebesse que estavam ali. Talvez nem fosse real. Talvez ele ainda estivesse em sua cama e todo dia fosse apenas um sonho. Ele acordaria suado e com os músculos tensos, mas acordaria. Ele acordaria a qualquer momento. Daí ele ligaria para João e contaria o sonho, os dois ririam e no final eles concordariam que ninguém na vida real seria tão idiota de sair de casa à noite para ver o que eram aqueles olhos. Cara com ele. Tão pequenos e impotentes, eles sentiram medo, o mais profundo e assustador, o sentimento mais real e desolador que qualquer um poderia sentir. Eles ficaram por alguns segundos observando. O focinho começou a se mover, cheirando o que estava saindo das glândulas das crianças. Puro medo. João se afastou e Arthur também, passos largos que acabaram por virar uma frenética corrida na direção oposta da coisa. E eles ouviram, sentiram que ela os perseguia. Não sabiam a quantos passos daquilo estavam, não sabia se era sonho ou realidade, não sabiam nem o que estava a um braço de distância por conta da neblina. Ainda de mãos dadas, eles corriam, quase caindo e derrapando a cada árvore que desviavam. Algo estranho aconteceu. O monstro começou a rir. Sua voz era rouca e grossa, mas não parecia se esforçar para correr e rir ao mesmo tempo, como que a qualquer instante pudesse esticar o braço e alcançá-los, mas preferia brincar um pouco antes de fazê-lo. A floresta parecia maior e mais confusa. Eles tiveram a impressão de passar por várias vezes pelos mesmos troncos e lugares, como se estivessem correndo em círculos ou sequer saíssem do lugar. Nenhum dos dois conseguiu olhar para trás. Eles poderiam bater em uma árvore e também estavam apavorados com aquilo que os perseguia. Talvez, se olhassem, eles ficassem paralisados ou morressem instantaneamente, fulminados de tanto pavor. As risadas ecoavam tanto e ficaram tão repetitivas que eles já não tinham certeza se estavam apenas lembrando das risadas ou se elas continuavam rindo. Fosse o que fosse, parecia rir no ouvido de cada um. O braço de Arthur bateu em um tronco. Ele perdeu o equilíbrio e levou ambos a caírem no chão coberto de folhas. Nesse momento, a criatura parecia urrar, mas olhando em sua direção notaram que a boca não se mexia. Talvez o som estivesse apenas na mente deles. Com os braços esticados para frente, tornando ainda mais salientes as longas garras nas pontas de seus dedos, ela saltou para cima de Arthur que, caído, se sentia mais vulnerável. João jogou seu corpo na frente dele, mas não conseguiu interromper o caminho da criatura, que agarrou o pescoço de João e o jogou contra o mesmo tronco em que o braço batera. Os dois caíram para a fera, que com certeza os mataria. "Por favor, não me mate!" João deu um grito sufocado tentando falar com a coisa, em uma tentativa desesperada de que ela o entendesse.
É o que os monstros fazem. Matam as pessoas, principalmente criancinhas. Ela respondeu com um sorriso. Monstros não são reais, Arthur falou, entrando na conversa, mas ninguém respondeu. Talvez o que pudesse ou não ser real não importava muito no momento. Eu não posso morrer, não agora, não assim. Eu nunca saí dessa cidade, eu tenho família. Pensa na minha família. Não se preocupe com eles. Quando amanhã chegar, a neblina se recolher para a floresta de onde veio, nada mais de você vai existir. Não! É uma maldição. As coisas aqui não são calmas porque nada acontece, mas porque ninguém se lembra de nada. É a neblina, garotos. A neblina faz isso com a mente das pessoas. Agora, o monstro gritava tão perto de João que ele precisou olhar para o lado, sentindo um bafo quente e tóxico em sua orelha. Vocês desafiaram a neblina. Toda essa cidade já se conformou com a maneira das coisas serem. Mas vocês saíram de casa e vão ser esquecidos. Os meninos se encararam em meio ao turbilhão de pensamentos que passava diante deles no momento. Aconteceu mutualmente. Ambos suspiraram e souberam o quanto eram sortudos por terem um ao outro. O menino agarrado pela fera foi erguido no ar até uma altura em que ela precisou levantar a cabeça para ver seu rosto, que vermelho de raiva a desafiava. Subitamente, João olhou para Arthur e gritou: Corra! Em uma fração de segundo que pareceu eternizar-se, muito aconteceu antes de fato, Arthur fugir. Muito ele pensou e muito ele lembrou. Um arrepio transpassou seu corpo quando subitamente lhe pareceram dezenas de rostos conhecidos que haviam sido arrancados de sua mente, dos quais ele preferia não ter lembrado, agora que sabia o destino que tiveram. Somente quando ouviu um leve sussurro que, aos poucos, foi aumentando. Corra! Lembrou de momentos despreocupados com seu amigo. Corra! Foi tomado de um sentimento crescente de angústia. Corra! E então, sem entender bem o que e o porquê, ele correu como nunca antes o fizera. Foram os minutos mais longos de sua vida. Ele sentiu tudo à sua volta mais forte e se sentia mais fraco ao mesmo tempo. As coisas ficam mais fortes à noite. Seus pés tocando o chão estavam mais pesados, os barulhos, os pensamentos, as suas lágrimas, que contornavam as redondas bochechas, pareciam mais densas e quentes. Arthur conseguiu ver sua casa. Ela ficava do lado oposto da casa de João. Eles seriam vizinhos na frente se não existisse aquela floresta. Acho que se não existisse aquela floresta, muita coisa seria diferente, pensou. Ele atravessou por toda aquela noite, ouvindo gritos e risadas por entre os troncos, folhas secas e galhos distorcidos. Ele entrou, subiu para o segundo andar, tentando se convencer de que tudo não passara de um sonho, tentando esquecer. Esquecer e ignorar é mais simples. Deixou os sapatos do lado da cama, se deitou e dormiu, enquanto a neblina lá fora fazia o seu trabalho. Nada ousava acontecer ali. As casas espaçadas com os tetos de telha irregular abrigavam famílias de no máximo 6 indivíduos, e agora, no mínimo 2. Era fácil viver ali, pensava Arthur. Bem, na verdade, acho que nunca de fato foi tão fácil assim, embora de dúvida teimasse em atrapalhar seu conforto. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, recomende a alguém, faça um comentário. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto clássico de terror, escrito há pouco tempo, porém um conto no estilo clássico, e ele se chama O Caixão na Estrada. Se você gosta do meu conteúdo, quiser me ajudar de alguma forma, só deixar seu like, fazer um comentário e recomendar o vídeo e o canal para uma pessoa que você pense que irá gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? O Caixão na Estrada. Aquilo é um caixão? Exclamou Dario, interrompendo a fala de Marisa enquanto eles caminhavam pela estrada escura e abandonada.
Já passava da meia-noite e o jovem casal, que vivia conversando sobre diversos assuntos, ficou em absoluto silêncio, paralisado, enquanto observava o caixão ali, à beira da estrada. O cenário era realmente assustador. A estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora. A noite era fria e silenciosa, e graças ao forte vento, podia-se ouvir os galhos e as folhas em movimento. O caixão que se encontrava à beira da estrada, lacrado, aterrorizou de vez a noite daquele casal. Digo, a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo e Dario, tremendo de medo, parou para investigar aquele macabro caixão. Vamos, Dario, o que você está fazendo aí? Quero ver se tem alguém dentro do caixão. De certo. Há alguém aí dentro. Vamos embora. Só mais um minuto. Olha só como ele está sujo de terra. Tem vermes por toda parte. E mesmo com pouca claridade, dá para notar que é um caixão velho e mofado. Isso veio do cemitério. Estou com medo. Podemos ir agora? Podemos. Mas será possível que o coveiro Tavares deixou o caixão cair do carro funerário? O velhote vive dirigindo aquela banheira embriagado. Eu não duvido nada. E quem é esse velho Tavares? Quando você vier morar comigo e conhecer o pessoal da vila, pode ter certeza que vai ouvir muitas histórias desse coveiro. Bom, se esse tal Tavares é capaz de perder um caixão, eu já fico imaginando as outras histórias. Enquanto a conversa fluía, Marisa se acalmava. Ela quase não sentia mais medo daquele objeto fúnebre que estava bem diante dos seus pés. Mas essa calma não durou muito e o pavor tomou posse de seu corpo, que tremia incessantemente. Tudo isso porque Dario teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé penetrasse dentro da madeira podre, deixando um buraco suficientemente grande para que um enorme rato negro e cabeçudo saísse de lá emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dario e Marisa decidiram sair daquele lugar o mais depressa possível, mas as coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento. Uma forte dor no peito e uma dificuldade para respirar atingiu Dario enquanto ele observava o caixão se movimentando sozinho, como se alguém tentasse sair de lá de dentro. A partir daquele momento, Dario teve a certeza de que tinha alguém vivo ali e, deixando o medo de lado, se aproximou para abrir de vez aquele caixão. Marisa ficou de longe observando Dario quebrar a tampa com as próprias mãos e pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, totalmente podre e emanando cada vez mais aquele forte cheiro. Sem entender muito bem aquilo e tudo o que estava acontecendo, Marisa se aproximou com um lençol que ela tirou de dentro da bolsa. O lençol que seria usado para cobrir seu corpo na sua primeira noite na casa de Dario, agora cobriu o defunto que estava no caixão. Pelo menos se o nosso namoro durar, vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dario pronunciou essas palavras com o objetivo de acalmar Marisa, e logo em seguida ele tomou o maior susto enquanto Marisa gritava apavorada, apontando o dedo na direção do matagal. Graças à iluminação da lua, eles avistaram um outro caixão, flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada onde eles estavam. Quando eles voltaram a atenção para o cadáver que estava no caixão, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando forte pela boca e fazendo com que o pano se movesse lentamente, enquanto o defunto soltava o ar. Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios, 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais grave, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no abate. E ele continuava: 2 velórios, 2 velórios, 2 velórios, em sincronia com sua risada maléfica. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto de Satanás na forma de um cadáver.
Dario e Marisa jamais imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Assim que eles fizeram a curva, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava, Dario deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguiu o casal levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição em que fora enterrado, cruzados, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, Dario enxergou outro caixão flutuante que eles tinham visto momentos antes, vindo também em sua direção, em alta velocidade. O casal agora estava encurralado. O caixão se espatifou na frente de Marisa, colidindo com o velho asfalto e se quebrando em pedaços, disseminando madeira, terra e alguns pedaços de carne para todos os lados. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos com olhos ardendo em chamas, todos partindo para cima de Marisa, arrancando os pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando a sua presa, deixando aos poucos os restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dario correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. O defunto agarrou Dario pelas costas, o suspendendo, tirando os seus pés do chão, e lá estava ele flutuando no ar, carregado por um cadáver que não parava de dar aquela maldita gargalhada maléfica. Dario foi arremessado para dentro do caixão e, de alguma forma, seu corpo todo ficou paralisado. Agora, sem movimento, o jovem só pôde ficar observando o defunto tentar entrar ali dentro, mesmo sabendo que o caixão foi feito para uma única pessoa. O defunto estava mais agressivo a cada tentativa frustrada de tentar entrar dentro do caixão em que Dario estava. Desesperado, Dario começou a gargalhar feito louco, zombando do defunto, mas aquele estado eufórico não durou muito e os risos de Dario se tornaram gritos. Seu corpo estava sendo desmembrado pelo defunto. O jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue e perdendo vários pedaços de seu corpo. Dario queria morrer o mais depressa possível e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo, mesmo depois de perder grande parte do corpo pelas dentadas do defunto. Agora, com pouco mais de espaço dentro do caixão, depois de retirar boa parte do corpo de Dario de lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo do jovem. O caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dario e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou de seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio, o cemitério daquela maldita vila. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando cada vez mais do corpo de Dario, ficando apenas com a cabeça do jovem e atirando todo o resto de seu corpo para fora do caixão. Dario só conseguia focar na terrível dor de ter o corpo separado de sua cabeça e ainda assim continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava implorando pela morte. Ao se aproximar do cemitério, a cabeça de Dario foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local, ficando perplexo com a quantidade de caixões flutuando no interior do cemitério. Alguns caixões saíam apressados de lá, indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dario pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os gritos de desespero. Dario não era o único a estar naquele estado. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem seus corpos destroçados. Caixões subiam para o céu enquanto outros chegavam carregando restos de mais pessoas, uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério, uma enorme cova estava sendo aberta e, ao redor, os defuntos repetiam as palavras: 2 velórios, enquanto as cabeças, incluindo a de Dario, eram arremessadas para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro, era escuridão total, e naquele momento, em meio a tantos gritos de desespero, Dario entendeu de vez que passaria a eternidade naquele buraco,
dividindo o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Fim. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, deixem seu like, me ajudem a sair do flop. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.